Olá pessoal, Evandro Barros do IOPEX. Nesse vídeo eu vou falar de mais um desperdício sobre a nossa série Os 9 tipos de desperdício. E eu vou falar de uma maneira especial sobre o desperdício que a gente chama de área, que é um desperdício muito caro aí para as empresas. Então me acompanhe até o final desse vídeo que ele pode ser muito interessante aí para você. Bom pessoal, então vamos lá. Quando a gente fala em desperdício de área, com certeza a gente pensa em custo, né? Quanto mais área a gente gasta, mais significa que a gente está deixando de otimizar as áreas que a gente possui para fazer atividades que realmente agregam valor. Então, área hoje em dia, seja sala, seja através de um projeto, né? Você está querendo comprar um local, você está querendo aumentar o seu layout, você está querendo melhorar o seu layout de alguma forma, você vai precisar de área. E quanto mais as áreas que você possui estão desperdiçadas, estão mal planejadas, estão mal dimensionadas ou até subutilizadas, mais problema você pode ter. Bom, então se a gente for pensar nesse desperdício de área, com certeza ele pode trazer muitas consequências para a nossa empresa. Uma das primeiras consequências que eu gostaria de citar é um outro desperdício que esse desperdício de área causa, que é o desperdício de movimentação. Eu já falei num vídeo anterior aí para vocês, quem não assistiu, assista aí anteriormente. O desperdício de movimentação que a área pode causar, ou seja, se eu tiver movimentações inadequadas por problemas de layout, pelas distâncias, pelas ineficiências nos meus processos e assim por diante, muito mais eu vou gastar com a área, porque eu tenho que dispor os meus equipamentos, os meus materiais, as pessoas em locais distintos, e aí eu vou ter que movimentar mais as pessoas. Então essa primeira consequência, esse é o primeiro problema. O segundo problema, a segunda consequência que a gente vê, também é um outro desperdício, que é o desperdício de transporte. Se eu tenho um excesso de estoque, se eu tenho uma área mal utilizada ou subutilizada, se eu tenho equipamentos mal distribuídos, se o meu layout está ruim, consequentemente eu vou ter o desperdício de transporte, ou seja, ter que ficar usando algum equipamento, um carrinho ou alguma coisa para ficar transportando pessoas, materiais ou equipamentos de um lugar para outro. Então essa ineficiência no meu layout pode causar esse desperdício aí de transporte e, como consequência, esse desperdício de área que eu estou falando agora para vocês. Outra consequência que o desperdício de área causa na sua empresa, ou pode vir a causar, são os atrasos na produção, devido a esses contrafluxos aí que eu já falei, né? Quanto mais o meu fluxo sai do processo, e se esse fluxo sair do processo ou criar contrafluxo aí, devido a esse problema de área, né? Porque eu tenho áreas mal distribuídas, layouts mal utilizados ou super ineficientes, maior será o meu desperdício de área e aí vai me custar mais, né? Hoje em dia o desperdício de área é algo que você pensa muito bem já desde o início para que você não o tenha ao longo do seu projeto ou no seu escritório, porque você sempre vai ter ou a necessidade ou a prioridade de fazer otimizações, né? Se a sua empresa começar a crescer, você vai trazer mais colaboradores, você vai precisar de área para colocar mais mesas, mais materiais, gerar locais para estoque, gerar locais para áreas comuns como café e assim por diante. E se você não tiver muito bem utilizado o seu layout, você vai ter esse desperdício de área. E aí acontece também o contrário, né? Se eu for olhar as áreas que eu tenho atualmente, quais as áreas estão subutilizadas ou mal utilizadas na minha empresa para que eu possa utilizá-las para atividades que agregam valor, né? Às vezes a gente vai em empresas aí, a gente vê isso, existem áreas gigantescas mal utilizadas ou sendo utilizadas de uma maneira ineficiente. Então isso acaba gerando problemas no meu fluxo de trabalho e deixando, tirando aí a possibilidade de poder utilizar essas áreas no futuro para outras atividades ou atividades que efetivamente agregam valor para o seu produto, para o seu serviço e para o seu cliente. Outra consequência que o desperdício de área causa para você e para a sua empresa é tirando a flexibilidade para que você possa ajustar a sua empresa para novos cenários ou futuros cenários. Então, quanto maior for o seu problema de área,
e você não conseguir solucioná-la de uma maneira adequada, mais impossibilitado você vai estar, ou a sua empresa vai estar, de fazer ajustes para novos cenários, né? Um novo layout, uma nova planta, uma nova área que possa ser criada, um novo departamento que aí está aumentando para que os processos sejam desenvolvidos naquela nova área e assim por diante. Então, essa adaptação para futuros cenários, quem quer ter uma empresa que esteja preparada para isso tem que ter um layout muito enxuto. E aí quando a gente fala em projetos que demandam de mais áreas, né, por exemplo na área da construção é muito assim, quanto mais área eu utilizo, independente do motivo da utilização dessa área, mais me custa, né? Às vezes eu vejo indústrias ou empresas que precisam, né? Eu tenho atendido pequenos empresários, pequenos empreendedores aqui no Vale do Paraíba, por exemplo, que querem aumentar os seus layouts, as suas empresas, mas não conseguem porque estão com layouts subutilizados ou muito mal distribuídos já internamente. Então tem que parar a empresa, redesenhar o layout, fazer todo um ajuste ou até comprar alguma outra área externa para que você tenha a capacidade de se expandir. Então, além de custar mais caro, essa área que está sendo mal utilizada por você atualmente, devido a N problemas, vai te trazer a impossibilidade de você ter essa flexibilidade de crescer para um cenário futuro onde você consiga levar a sua empresa para outros patamares aí. E como última consequência eu gostaria de citar aqui o aumento do número de colaboradores, né? Quanto mais problemas você tem com a área e com o seu layout, a má distribuição, um layout ineficiente, mais colaboradores você vai precisar para ficar gerindo, para ficar levando material, transportando peça, buscando e assim por diante, principalmente supervisionando os processos, né? Porque eles vão estar em locais ineficientemente planejados, mais longes um do outro, fora do seu fluxo normal de trabalho ou despadronizados, de forma que isso cause ineficiência no seu trabalho e te cause também prejuízo financeiro. Então, é um problema, um layout, e a gente precisa trabalhar com ele desde o início ou replanejar o seu layout de tempos em tempos para que você possa expandir e crescer a sua empresa aí na maneira como você está determinando. Bom, então vamos lá, eu já falei aí o que o desperdício de área acaba trazendo, né, como consequência para você e para a sua empresa e quais são as possíveis causas desse desperdício de área. A primeira causa que eu gostaria de citar aqui é o planejamento inadequado do seu layout. Se você já começou errado, se a sua distribuição de pessoas, equipamentos, materiais, área de estoque, áreas comuns não foi muito bem estruturada, não foi muito bem pensada, inclusive com foco no seu principal processo ou no seu processo de maior agregação de valor, você vai com certeza ter problema com a área e isso vai te causar alguma ineficiência ou diversas ineficiências aí no seu processo. Então, planeje bem o seu layout desde o início, ou se você estiver precisando expandir, replaneje o seu layout, né? Você vai precisar muito provavelmente dar uma parada com algumas das atividades, se não tudo, né? Se a sua empresa for uma empresa pequena, para replanejar o seu layout, para refazer as suas atividades e colocar cada coisa no melhor local para que você não tenha desperdício de área e para que esse desperdício, como eu já falei anteriormente, não te cause novos desperdícios ou novas ineficiências nos processos. A segunda causa do desperdício de área que eu gostaria de citar, e eu tenho visto principalmente em pequenas e médias empresas, é a alteração constante no seu layout, né? Layout de escritório, ou layout de uma planta, ou layout do local de produção. Sempre que você colocar alguma coisa, né, alterar o seu layout, pense muito bem naquilo que você está fazendo, né? Você está alterando o seu fluxo de trabalho nas etapas principais, criando contrafluxo, criando material para ser colocado em estoque em processo, criando interrupções no seu fluxo de trabalho. Então, quanto mais você fizer alteração no seu layout, maior pode ser também o seu desperdício de área. Então, cuide bem do seu layout, faça as transformações de uma maneira muito bem planejada para que esse desperdício de área não cause problema para você e para a sua empresa. A terceira causa que tem também a ver com layout é a má distribuição das pessoas, né? Em muitas das pequenas empresas ou das médias empresas que eu tenho passado aí, as próprias pessoas muitas vezes mudam o layout de uma certa forma, né? Mudam a sua atividade com o passar do tempo, pega uma mesa, puxa para cá, pega um equipamento, leva para lá. E essas alterações constantes e essa má distribuição das pessoas sem pensar no fluxo de trabalho faz com que você tenha cada vez mais áreas inutilizadas ou mal utilizadas ou subutilizadas e vai te causar esse desperdício de área com toda certeza.
A quarta causa, e muito óbvia, é o excesso de estoque. Se você se planejou mal, né, ou trouxe para dentro da sua empresa muito estoque, o seu planejamento não está legal, esse excesso de estoque você vai precisar de algum local para colocar. Essa área poderia estar sendo usada para uma atividade que agrega valor, mas você está lá, pelo excesso de estoque, utilizando essa área para outras coisas, né? Seja para guardar um material, seja para fazer a própria gestão do inventário, e ali quanto mais estoque você tiver, mais prejuízo você vai ter, porque vai ter que ter pessoas transportando, pessoas fazendo a contagem e a gestão desse inventário. Então esse excesso de estoque com certeza vai te causar um problema de aumento na necessidade de área, e como todo mundo sabe, área é custo, e se custa para você, poderia estar sendo aplicado com atividades que realmente agregam valor para a sua empresa. A quinta causa do desperdício de área, ela vem muito em consequência dos problemas que você está tendo no seu serviço ou na sua produção, fazendo defeitos ou falhas, que é o retrabalho. Áreas para retrabalho, elas são aí não muito bem vistas na empresa, né, obviamente. Às vezes são necessárias, muitas vezes a gente quer eliminá-las, mas não consegue. E a gente tem que atacar onde? A causa raiz. Então tem que atacar por que está acontecendo aquele defeito, por que está acontecendo aquela falha, para que esses defeitos e falhas não aconteçam, né? Ou seja, eu mate esse problema aí na causa raiz, e com isso eu tenha menos problema nas minhas áreas de retrabalho. Então só de falar área de retrabalho, já é uma área que não é muito bem vista, não é muito bem quista, porque ela vai me custar pessoas, equipamentos, materiais e a própria área em si, que poderia, de novo, estar utilizando para uma outra atividade que agrega valor para o meu produto, fazer um outro produto, aumentar a minha linha de produção, colocar mais pessoas para fazer uma outra atividade. Então, áreas de retrabalho nunca são bem vistas. Procure fazer um trabalho extra, né, para você tentar reduzir a sua área de retrabalho, atacando as causas raízes dos seus defeitos e das suas falhas. E por último, a sexta causa que eu gostaria de citar aqui são os fluxos de processo mal dimensionados ou ineficientes, né? Se você dimensiona um passo a passo para o seu processo e aquele passo a passo não está muito bem planejado, muito bem estruturado, ele vai causar desvios, contrafluxo no seu processo, e aí vai fazer com que um documento vá para uma área e volta, se for uma empresa de serviço, ou um produto ou material vai e volte, e assim por diante. Então, esses fluxos de trabalho precisam estar otimizados. Quanto mais ineficientes forem os meus fluxos, mais área provavelmente eu vou gastar, e aí a gente já está dizendo aqui, área é custo, e esse custo é que eu quero remediar, ou eu poderia estar utilizando essa área para fazer atividades que agregam valor para o meu produto ou para o meu serviço. Então, trabalhe nos seus fluxos, otimize os seus fluxos, padronize os seus fluxos para que você não tenha esse problema no futuro. Bom, falar sobre um desperdício é fácil, né? Agora vamos falar então o que a gente pode fazer efetivamente para reduzir esse desperdício de área na nossa empresa, no nosso projeto e assim por diante. Bom, a primeira coisa que a gente já deveria ter feito lá no início é um correto planejamento do layout. Então, se você está fazendo um novo projeto, uma nova empresa, estude muito bem os seus fluxos de trabalho, para que não tenha fluxo, contrafluxo, para que não tenha pausas e interrupções, para que o fluxo seja padronizado, de forma que você não tenha problema com a área posteriormente, né? Já pensando aí, inclusive, em atividades, em crescimentos futuros, em ampliação de área, em ampliação do seu layout. Então, planeje adequadamente o seu layout, que você vai conseguir reduzir muito drasticamente aí esse desperdício de área na sua empresa. A segunda coisa a fazer é um trabalho de otimização para reduzir tanto os estoques em processo quanto os estoques de produto acabado. A gente sabe que estoque quer dizer que você vai precisar de área, e aí essa área mal utilizada ou inutilizada em função de você ter que colocar esse estoque vai te gerar um custo, e você não vai ter a possibilidade de utilizar essa área para fazer uma atividade que agrega valor. Então realize aí sim um trabalho de redução desses estoques para que você consiga ganhar área, tá ok? A terceira coisa que eu recomendaria para você fazer é um trabalho de redução e otimização nos seus defeitos e nas suas falhas. E aí, como consequência, você vai reduzir as suas áreas de retrabalho. E onde você tem área de retrabalho, que geralmente elas ficam fora do seu fluxo de trabalho normal, ou seu fluxo de processo, você vai ganhar área para fazer atividades que agregam valor. Então otimize aí as suas áreas de retrabalho, faça estudos, né, de forma que você consiga chegar até a causa raiz desses defeitos, dessas falhas, para que, não precisando das áreas de retrabalho, você consiga utilizar essas áreas aí
para outras atividades que vão servir muito mais para o seu processo, e aí você vai ganhar muito mais dinheiro, você vai ter a possibilidade de aumentar a sua produção, você vai ter a possibilidade de gerar novas atividades, fazer novos produtos ou fazer novos serviços. E por último, se você não está planejando do zero uma nova empresa, um novo layout, eu te recomendo a otimizar as distâncias, né, entre as pessoas, os equipamentos e os materiais, fazendo estudos, né, de como é o melhor fluxo do meu processo, tanto no meu escritório, se você é uma empresa que presta serviço, quanto para as empresas que trabalham com varejo, né, que tem que levar aí, por exemplo, loja, tem que ficar levando roupa de um local para outro. Como é que está a distribuição, né, dos meus manequins, das minhas roupas? Se eu sou um hospital ou uma clínica, onde é que estão os estoques? Quanto as pessoas estão caminhando de um lado para outro? Se eu fizer alguns estudos com foco nesses fluxos, né, de novo, para que não tenha interrupção e para que não tenha contrafluxo, eu vou ganhar muito mais eliminando os problemas, né, atacando as causas raízes e como consequência, eu vou reduzir esse desperdício de área que é tão custoso para toda e qualquer empresa. Então é isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado de mais dessa dica. Se você quiser saber mais sobre as minhas mentorias, as minhas consultorias e os meus treinamentos, basta acessar aí meu portal www.iopexbrasil.org. Curta a gente aí também nas nossas redes sociais, se inscreva aí no nosso canal, mandando a sua sugestão ou o seu comentário, tá ok? Um grande abraço e até o próximo vídeo.